Oi, mais um vídeo aí, pro galera? canal. E hoje eu vou falar, olha, como a gente fez 10 mil dólares nos primeiros 5 meses de Austrália. E aí, tá interessado em saber ou não? Então, bora com a gente. Hoje, um cenário diferente, um apartamento novo. Hoje a gente quer fazer também meio que um bate-papo mais tranquilo, mais de boas, né? Bem diferente esse vídeo, né? A gente acho que fez um vídeo na mesa, mas agora a gente vai fazer no sofá, bem tranquilo, bem relax, pós em inglês. Já são passados de 9h30 da noite, então... Mas eu já vinha pensando nesse vídeo já há um tempo para compartilhar com vocês. É algo que a gente, na verdade, fica muito orgulhoso de estar compartilhando isso com vocês, porque é um dos principais e maiores desafios para quem deseja ficar mais tempo na Austrália, né? Principalmente quem vem com um visto menor, de 4, 5, 6 meses, que nem a gente, que precisa Ralar no início para fazer os dólares para viver, sobreviver e guardar o dinheiro para fazer a renovação. É um conteúdo que eu pesquisei muito sobre a Austrália no YouTube, muito mesmo. É um tipo de conteúdo que eu não achava muito, sabe? E eu sempre ficava pensando, como que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer. Então, agora a gente vai compartilhar, porque a gente fez, a gente economizou, a gente não foi só, veio, salvou dinheiro e tudo mais, não. A gente pensou como a gente faria, né? Muitas estratégias e eu quero compartilhar com vocês, na verdade, um pouco da minha história, que isso também envolve um pouco sobre minha personalidade, sobre o meu jeito de ser. É bem resumidinho, viu? Eu sou formada pela universidade da minha cidade, que é a FURB. Fiz 4 anos de graduação, trabalhei quase 4 anos numa instituição financeira, que eu fiquei muito feliz, era o que eu queria muito trabalhar, vivenciar e aprender. Então, lá na metade da minha graduação, eu percebi que eu queria ingressar no ramo financeiro e daí, então, eu comecei a me aprofundar mais sobre esse tipo de conteúdo e desde então eu venho sendo bem organizada financeiramente. Não sou muito tecnológica, vocês vão perceber aqui que eu vou explicar para vocês o nosso método. Porém, deu certo e eu quero compartilhar com vocês. Às vezes, com esse vídeo, vocês vão conseguir tirar alguns insights aí para incluir na rotina de vocês. Até porque é bem simples, não tem nada de muito elaborado. É muito simples. Qualquer pessoa consegue fazer a estratégia que a gente fez. Mas é chato. Eu vou ser sincero com vocês, é chato porque você vai ter que anotar todos os seus gastos. Então, não é uma coisa que super legal. Se você tiver uma outra ideia, deixe aqui nos comentários pra gente saber e às vezes compartilhar com outras pessoas também. Mas aqui a gente vai compartilhar o jeito que a gente fez, super manual, que deu certo bem pra diferente gente. do nosso controle financeiro do Brasil, né? Na verdade não tinha muito controle, mas a gente ainda tinha. Só que no aqui... Brasil, a gente meio que faz agora. Pega o calculador, eu tenho tanto na conta, a gente tem isso pra pagar, vai sobrar tanto ou sobra tanto. Tá tudo certo, não tá tudo certo. Né? É assim que a gente faz. Como a gente não consegue economizar muito também, então... Mas, vamos pro que interessa. A gente vai compartilhar com vocês. Eu estava revisitando o nosso super formulário do que a gente conteve aqui, o que a gente formulou para chegar nisso. Primeiro, antes de tudo, o primeiro mês que a gente chegou finalzinho de novembro, praticamente dezembro. De dezembro a janeiro a gente não se importou muito com as finanças, a gente teve o controle básico, mas a gente não se atentou o que a gente estava gastando, como que a gente estava gastando. E aqui eu tenho anotado que o que a gente estava gastando até um pouco sim, porque ainda mais que a gente estava convertendo no começo, né? Então a gente... mas a gente já veio com o dinheiro todo convertido, então... Mas... A gente não foi tão só que cuidadoso. Não? Tão cuidadoso, que nem isso aqui, não, entendeu? isso aqui é totalmente a parte, né? Perante o que veio, a gente não foi tão cuidadoso. Mas a partir do dia 8 de janeiro de 2023, a gente começou a organizar nossas finanças. A gente não sabia ao certo quanto que a gente precisaria guardar para a renovação do nosso visto. Sabia que era bastante, mas não sabia quanto. A gente sabia que era muito, então com isso a gente já pensou, vamos nos organizar para que sempre quando a gente receber, sobre valor. Então com isso a gente
fez uma separação simples. Toda semana, de domingo a sábado, ia ser um planejamento. Ia ser o nosso controle. Então, o nosso controle se tornou semanal porque nosso custo de vida, a vida aqui na Austrália, ela é semanal. Nossas compras são semanais, o aluguel praticamente é semanal ou quinzenal. Então a gente decidiu fazer esse controle semanal que ajudou muito. É mais burocrático, é mais chatinho, mas ajudou e funcionou pra gente a ter toda a atenção. Todo domingo a gente fazia o controle da semana que passou. Então a gente fazia, eu vou mostrar aqui, vocês não vão conseguir enxergar, mas aqui tá o que a gente fazia. Colocava aqui em cima o dia que começou a semana até o dia que finalizou, e a gente separou por 5 itens de custos. Dentre eles era comida, essa comida aqui é quando a gente vai para um restaurante, quando gasta com comida fora que não seja mercado, porque o segundo item é mercado, o terceiro aluguel, quarto custos gerais. Eu comprei uma cerveja, eu comprei um ingresso, eu comprei um produto uma coisa para casa, eu comprei um produto para nós, isso é geral. E a gasolina, dentro dele, transporte também. Então aqui tem a comida, mercado, aluguel, a gente anotava o valor total da semana. E como que a gente anotava esse aqui é o total da semana. Como que a gente anotava o total da semana? Olhava a conta bancária? Não. A gente comprou um quadro. Tcharam! Esse é o quadro que a gente usou durante esse período todo. Aqui já tá um pouquinho modificado porque a gente tentou voltar, mas não voltou. Mas a gente separava por dias da semana: segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E anotava. Segunda-feira, gastei um almoço. Aí eu colocava aqui, gastei $10 com o almoço. Aí botava o valor, o dia já tava ali em cima e o que era. Tipo assim, se era com comida, se era no mercado, se era uma gasolina. É assim que a gente anotava até no sábado e no domingo. E no domingo a gente fazia a somatória deles, separava eles e anotava individualmente, para que no final a gente fizesse um total e anotava, essa semana aqui a gente gastou $1.170,70. Perante isso, a gente anotava aqui embaixo o meu saldo da minha conta e o saldo da conta dele e fazia um total para saber quanto que a gente tinha de saldo. Então, esse foi o inicial que a gente foi fazendo para ter um controle. Passando um tempo, alguns meses, isso aqui foi em janeiro, ali por maio, a gente recebeu um orçamento, um valor estimado de quanto que seria a nossa renovação. Aqui eu não vou entrar em detalhes, um dia eu posso fazer tudo sobre a nossa renovação de visto, mas a nossa renovação saiu caro porque a gente renovou para muito tempo. Então a gente sabia que ia precisar em torno de $10.000 até final de maio, que foi o que a gente... O vencimento do nosso primeiro visto, né? Isso, na verdade a gente colocou o prazo até final de abril, porque maio a gente já queria estar resolvido com isso, para não ter aquele sentimento de tipo, meu Deus, preciso guardar e vai ser os 45 do segundo tempo. Não, a gente queria ter segurança, a gente queria aplicar o visto antes. Um ponto que eu queria comentar com vocês, até o motivo pelo qual a gente fazia esse orçamento e dividia por comida, mercado, abastecimento, além de ter uma visibilidade realmente do que a gente estava gastando, era para saber onde às vezes a gente podia economizar, onde a gente gastou um pouquinho mais, ou se de repente a gente conseguiu economizar essa semana porque a gente gastou menos nisso aqui, enfim, vocês entenderam, né? Então, essa semana a gente gastou demais. Onde que a gente gastou demais? Por quê? Porque a gente comprou tal coisa. E às vezes ia acontecer, porque às vezes é um gasto geral de alguma coisa para casa, por exemplo, que era essencial, a gente precisava comprar. A gente não era bitolado que tinha que seguir aquele orçamento. Exato. Eu nem cheguei no orçamento, mas que tipo, pra dar um norte. A gente inicialmente fez pra gente saber onde que os nossos recursos estavam indo, para que sempre o final da conta sempre seja positivo em relação a salvar os monies, os dinheirinhos. Isso fez com que a gente trouxesse um valor de estimativa de fixo, o quanto por semana a gente gastaria, para que a gente tentasse não ter só a gente gasta isso, mas sim a gente pode gastar até esse valor. Mas como eu falei, a gente não era tão bitolado que tinha que seguir aquele orçamento.
Até porque aqui, diferente do Brasil, nosso valor era meio fixo, só que conforme a gente trabalha mais, a gente consegue uma renda a mais. E isso está totalmente relacionado com não só quanto você gasta, mas o quanto você recebe. E a gente trabalhou muito. Principalmente ele trabalhou demais para fazer os moneyzinhos. E outra, a gente tentou pegar trabalhos que tivessem boa remuneração financeira. Isso significa que eu trabalhei como cleaner, como faxineira, limpando casas, e consequentemente isso me pagava muito bem. Eu recebia melhor lá em Brisbane como faxineira, como aqui sendo Uber. Então realmente foi uma forma que a gente fez com que a gente intensificasse nossos ganhos. Trabalhar nesses jobs difíceis, porém a gente conseguia receber um bom valor alinhado com o nosso controle, a nossa organização. Eu trabalhava para uma empresa fixo, né? Mas é bem comum um cenário de trabalhos casuais. Então pode ser que muitas pessoas elas não tenham um trabalho só, tenham vários, ou, né? Enfim. Mas isso também vai fazer com que você calcule quantas horas você vai precisar trabalhar, ou se eu vou precisar pegar algum outro trabalho no final de semana, no domingo ou no sábado, para fazer meu orçamento da semana. Então a gente também tinha uma ideia de quanto que a gente tinha que fazer por semana, quanto que a gente gastava por semana, para saber, não, diante disso eu vou ter X valor de economias de savings nessa semana. E assim a gente ia calculando. E aqui eu quero compartilhar com vocês os valores que a gente determinou como que a gente queria que fosse fixo por semana. Complementando aqui, esse fixo que a gente determinou, a gente mudava praticamente todo mês, para enquadrar com as nossas necessidades e a realidade. Não vou colocar aqui um valor super baixo de comida, um valor super baixo de gerais, sendo que na realidade a gente gasta mais, que a gente gasta tanto valor. Então a gente organizava para ser verdadeiro, para que a gente conseguisse cumprir com essas metas pré-determinadas. E aqui eu vou falar um fixo de um tempo atrás para vocês terem uma noção até do custo de vida que a gente teve aqui na Austrália, tá? Desse ano ainda, 2023. Aluguel. A gente tinha 2 aluguéis. O primeiro, do apartamento, a gente pagava por semana $420, mais o aluguel do carro, que era 175. Outro valor que eu separei aqui era transporte público. Eu de vez em quando pegava ônibus, então eu tinha um custo com o Go Card, que é o cartãozinho aqui para você transitar dentro da cidade com um ônibus. $40 era o orçamento por semana. Mais gasolina. Como a gente tinha carro, a gente passava o final de semana, ia no mercado, enfim. Esse é o nosso custo de gasolina. Às vezes tinha da van um pouquinho também que precisava pagar. A gasolina a gente gastava em torno de $100 por semana. Comida, $150. Isso significa que a gente tinha nossas saidinhas e gastava $150. Se incluir aquele cafezinho da 7-Eleven, que seja R$1,50, a gente anotava sempre R$1,50 o café hoje na segunda-feira. Porque a gente realmente tem esse controle. Idazinhas ao McDonald's. E esse valor logo mudou, porque é um valor às vezes que a gente não conseguia alcançar. Porque uma coisa minha, não sei se vocês já perceberam, se vocês viram esse vídeo do Thomas essa semana, a nossa dispensa, ela é bem recheada porque eu gosto de investir em comida, eu gosto de comer bem, é uma coisa que eu não largo mão. Eu sou daquela que às vezes eu vou morar num lugar não tão legal, na melhor localização, com os móveis mais bonitos, mas as comidas têm que ser boas. Aqui eu não tô falando nada muito luxuoso, não, é só qualidade de vida mesmo. Outro gasto, $200 por semana. Esse valor se permanece mais ou menos igual. Sim. A gente consegue manter esse valor. E custos gerais, 150 também. Então a gente tinha uma previsão de custo semanal de 1.235 pro casal, tá? Às vezes a gente passava, às vezes a gente conseguia gastar um pouquinho menos, mas normalmente a gente gastava um pouquinho a mais. Mas não muito a mais também, tá? $50, $70, $100, dependia da semana. E tudo bem mudar, até porque a gente mudou várias vezes. Várias não, mas a gente mudou algumas vezes, até às vezes por questão de custo de aluguel, que a gente se mudou. Enfim, os custos vão aumentando, é inevitável. Eles variam, né? Então, e aqui sempre também, quando a gente recebeu o orçamento, a gente tinha a noção de quanto mais ou menos a gente faria por semana ou quinzenal. Então a gente fez o cálculo do que a gente tem mais 2 meses, mais ou menos 8, 9 semanas,
a gente precisa guardar mais $3.000, Contagem regressiva. digamos. O que a gente fazia? Pegava o quanto a gente recebia, menos o nosso custo, e a gente descobria a diferença. Se essa diferença a gente, nesses 2 meses restantes, desse os 3.000, fechou certinho o quanto a gente precisava. Eu não vasculhei aqui exatamente para saber esse valor, mas é para vocês entenderem como vocês podem fazer o cálculo aí para vocês. Vocês precisam saber o quanto vocês fazem por média por semana, uma estimativa, e qual que é o custo de vocês por semana. Que essa diferença é o quanto você consegue economizar por semana. E assim você consegue fazer uma estimativa até a data final ali que você precisa pagar. Você vendo que não vou ter o dinheiro necessário, você precisa fazer algum ajuste, tentar reduzir o custo, fazer uma grana extra, e aí você vai conseguir entender. Resumindo, gente, o que a gente quis dizer aqui, que a gente se planejou muito, a gente seguiu certinho todas as semanas fazendo esse orçamento, calculando nossos custos para que a gente entendesse para onde que a gente precisa ir. A gente precisa segurar mais, a gente precisa fazer uma renda a mais e tá certo. É trabalhoso? É trabalhoso, mas... Essa questão do planejamento também, do que você vai fazer depois dessa primeira renovação, isso também pode variar. Esses 10.000, né, é um valor alto, né? É um valor alto, tipo, a gente renovou para 2 anos e 10 meses. 10 meses. Então, tipo, é um valor alto, né? A gente é um casal, então o seguro de saúde, o SHC, ele é mais caro para o solteiro, obviamente. Então, tipo, tudo isso a gente calculou e era mais caro pra gente pelo tempo que a gente ia ficar. Então, e o SHC você tem que pagar ali, ó, no pataco. Então, tipo, a gente precisava ter esse valor para pagar e aí também tinha a questão das taxas de aplicação e tudo mais. Taxa de aplicação, taxa de matrícula que às vezes precisa pagar antes. Então porque vai variar. Do seguro, né, o que mais, desse valor de 10.000, o que mais impactava nesse orçamento era o seguro. 70%. Se eu não me engano, era tipo $6.500 para 2 anos. Um pouco mais até. Mas só pra vocês terem noção, é um valor muito alto. Mas a gente não vai precisar pagar mais nada durante esses anos de estadia aqui. E é um seguro de casal. O seguro de casal, ele é mais caro do que o seguro de single, de solteiro. Mas foi a opção que enquadra na gente. A gente é um casal, então a gente precisava contratar esse tipo de seguro. E a gente não tem mais esse custo durante a nossa estadia, tá? Só pra vocês não levarem... Até o vencimento do próximo visto, né? Que, né, pra vocês não acharem que esse valor é pra toda a renovação de visto, né? Não é. Então, se você vai renovar, por exemplo, pra mais 6 meses de inglês, ou você vai fazer um VET... Eu peguei um período de inglês e mais um VET de 2 anos. Então, se você pegar um VET de 1 ano, obviamente tua renovação vai ser mais em conta, porque você vai pagar só 12 meses de OSHC, não 2 anos e 10 meses que nem a gente teve que pagar. A gente até teve que pagar, eu acho que um pouco mais, né, do SHC. Não, a gente deixou pra cá lá na frente. Mas enfim, né? Outra questão. Aqui, mas é isso. A ideia desse vídeo mesmo é eu compartilhar com vocês que é possível juntar essa grana. Se a gente quisesse agora, a gente podia estar ralando de novo, juntando a grana. Isso significa que a gente aproveitou muito a Austrália. Se vocês verem o Instagram, tem bastante coisa. A gente só que mediu, né? A gente não disse sim para todos os rolês, a gente não comprou todas as coisas mais caras no início. Então, a gente teve ali o nosso controle financeiro. Então, para esse início é trabalhar mesmo, ralar o que for necessário e ter controle financeiro para que você consiga engatar ali no teu orçamento necessário. E uma parte muito importante, acho que vocês que me seguem aí, que vêem meus vídeos já sabem, mas nós temos uma agência de intercâmbio, a NoBlue. Então, se você tem o sonho de realizar o teu intercâmbio para a Austrália, colhe com a gente. Links importantes aqui também na descrição. Quero que vocês saibam que a gente está muito feliz de participar desse time maravilhoso. A gente tem aí temos 18 pessoas no time. É um time massa. Dá pra contar, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês chamem a gente tem o Thomas, ele é especialista, ele pode tirar todas as dúvidas que vocês tiverem.
E obviamente comigo também, com o Reza. Pode chamar lá no Instagram se você mandar tiver alguma dúvida ali do nosso dia a dia, tem alguma curiosidade, pode perguntar pra gente, a gente vai dar atenção pra vocês, tá? E Sempre quando vocês chamam, na verdade, a gente tenta ajudar o que for possível, o que for alcançável pra gente. A gente tenta fazer sem dúvidas e vamos lá, se você sonha, se você tem um desejo de fazer seu intercâmbio, como a gente tinha o nosso desejo de vir pra cá fazer o intercâmbio, chama a gente, conta com a gente. Eu tenho certeza absoluta que você vai ter uma experiência única, especial demais. Nossos primeiros clientes estão para chegar agora em setembro. daqui 2 semaninhas, né? Daqui 2 semaninhas. E a gente vai compartilhar com vocês todo o processo de receber no aeroporto, de ajudar a abrir a conta no banco, conta de cartão. Então, todo esse processo a gente também vai querer compartilhar para vocês entenderem o nosso diferencial também, né? Então tá. Tem mais alguma coisa? Não, acho que é isso. Acho que tá bem explicado. Claro que tem muita coisa para abordar. Mas sobre controle financeiro, sobre juntar os $10.000, como que a gente fez, é isso. Temos muito mais vídeos para explicar para vocês. Uma coisa, quero saber se vocês gostam desse tipo de vídeo, paradinho, um pouco mais informativo, assim. Falando mesmo. Quero saber se vocês gostam, deixem aqui no comentário, deixem um like pra gente. Ou até sugestão, né? Se não gosta, dá uma sugestão de como a gente pode transmitir esse tipo de conteúdo. O importante é comunicar a vocês, né? De como a gente fez para economizar esse dinheiro. É possível, todo mundo consegue, é só foco, determinação, planejamento, dá tudo certo. E é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. A gente fez com todo amor e carinho. Isso. E fica até a próxima. Valeu! Beijo.